bem, pessoal? Para a gente continuar, então, com essa reflexão que a Dani estava trazendo, até pedir para ela manter a tela compartilhada para a gente ver um pouco, sim, interpretar um pouco esses dados da próxima sessão, que é Conhecendo e Crescendo com Jesus, que a gente deu o nome lá no nosso programa, né, falando sobre o comprometimento que os adolescentes, as novas gerações, têm com Jesus. E é muito importante a gente falar sobre isso aqui, porque estamos reunindo pessoas que servem em comunidades de fé, e se a gente serve a igreja, o nosso propósito com os adolescentes não é só que eles fiquem sabendo quem é Jesus, né? Como uma mera curiosidade histórica. Nosso desejo é que eles se comprometam, que eles conheçam e cresçam, como diz aqui, com Jesus. E acho que é muito importante a gente lembrar até mesmo de uma espécie de teologia bíblica da palavra conhecimento, né, nas Escrituras. Quando a Bíblia nos chama para conhecer a Cristo ou conhecer a Deus, ela não está falando sobre acumularmos informações a respeito de quem Deus é, a respeito de quem Jesus é, como mera figura histórica, né, assim como a gente viu aqui, mas é um convite, uma instrução, uma vocação para um relacionamento pessoal com Deus. Se a gente lembrar, por exemplo, do texto conhecido de Oséias 4, né, que fala que o povo de Israel padecia por falta de conhecimento do Senhor, o profeta Oséias não está dizendo assim, o povo deveria ter lido mais livros sobre o Deus de Israel. Não leu e é por isso que o povo está sofrendo. Não é exatamente isso, né? A questão ali é que o povo foi chamado para um relacionamento pessoal com Deus e o povo não respondeu ao amor fiel revelado por ele. Da mesma maneira, a gente é chamado nos dias de hoje, nós que temos esse privilégio, essa responsabilidade de servir as novas gerações, para apresentar um Jesus que chama os adolescentes para um relacionamento pessoal. Nosso trabalho não é saciar as curiosidades, muitas vezes legítimas, que os adolescentes têm a respeito de Jesus, mas convidar eles para um relacionamento com Cristo. Por isso que aqui no estudo, nessa sessão Conhecendo e Crescendo com Jesus, o texto ele mostra que há algum tempo o Instituto Barna ele tem feito essa diferenciação entre os cristãos comprometidos e os cristãos nominais. Os cristãos nominais, eles são muito moldados pelo cenário cultural, né? Então, como a Dani comentou, a gente aqui está no Brasil, na América Latina, que é um contexto cultural majoritariamente cristão há muito tempo, né? São séculos de formação cristã que contribuem para o cenário que a gente tem hoje. Então, as pessoas elas se familiarizam com, com Deus, com Jesus, meio que involuntariamente. Então, mesmo se você perguntar para alguém que assumidamente diz não crer em Deus, ela provavelmente vai ter um vago conceito de quem Deus é. Mas a gente não quer que os adolescentes tenham um mero vago conceito de quem Jesus é, né? A gente quer que os adolescentes cresçam com ele. É diferente de outros contextos, por exemplo, com um processo de secularização mais avançado, em que as pessoas perdem até os meros vagos conceitos de quem é Deus, né? Isso foge do horizonte, assim. As pessoas simplesmente não sabem do que se trata isso e tudo mais. E os cristãos comprometidos são aqueles que, além de terem uma boa opinião a respeito de Jesus, mesmo que bem breve, é, buscam intencionalmente um relacionamento com ele, um crescimento com ele. E é claro que isso é muito importante para nós, porque não é algo que acontece de modo automático, né? Os adolescentes, os jovens, as novas gerações, elas não crescem no relacionamento com Jesus automaticamente. Isso demanda muito e tem muito a ver com o contexto comunitário em que essas pessoas estão envolvidas. Os dados mostram que, no todo das porcentagens, assim, aqui no Brasil há um número maior, relativamente falando, em relação a outros contextos, de adolescentes que se afirmam comprometidos com Jesus. O que é muito curioso, né? Aqui, de fato, é um cenário de cristianismo cultural, em que as pessoas, aquela coisa, por que que você é crente? Ah, todo mundo é, né? Então eu também sou.
Mas mesmo assim, há um número significativo de adolescentes que professam a fé em Cristo e afirmam ter um relacionamento com Ele. Mas eu queria também compartilhar algo a respeito dessa palavra, né? Comprometimento. Então, certo, a gente já viu aqui, os adolescentes têm uma opinião majoritariamente positiva a respeito de Jesus, mas não significa que todos eles estão nesse processo de conhecimento e crescimento, relacionamento pessoal com Cristo. Ou seja, não significa que todos os adolescentes que têm uma boa opinião sobre Jesus, estão comprometidos com ele. Mas aí tem um aspecto muito importante para a gente lembrar das novas gerações, que é, eu entendo que é imprescindível para a gente ter em mente se o nosso propósito é acompanhar os adolescentes, ensinar os adolescentes, servir os adolescentes e aconselhá-los, que é o problema, o desafio do comprometimento de modo geral, né? Se a gente for pensar, a geração Z é uma das primeiras que é chamada nativa digital, né? Ela cresceu e continua crescendo junto com o cenário digital que ela tanto usa. E um dos fenômenos desencadeados pela cultura digital é da atenção fragmentada. E a atenção fragmentada compromete o compromisso, né? Então, os adolescentes, eles tendem a ter dificuldade de um vínculo profundo e duradouro com muitas coisas. Porque tudo passa muito rápido, muito veloz e são muitas alternativas. Então, pensa assim, num feed de rede social, num feed do Instagram ou no TikTok. Eu nem tenho TikTok porque eu já não sou tão jovem assim para isso. Mas basicamente são muitos conteúdos passando muito rápido e é um volume enorme de informação, passando em questão de segundos assim diante dos olhos de um adolescente. E isso não tem como a gente dizer que isso não vai afetar a maneira que a gente pensa e que a gente sente. A gente passa a pensar e sentir de maneira muito fragmentada. Então, puxando um pouco assim, né? Como que a gente pode esperar que esses adolescentes, da primeira vez que eles ouvem falar sobre Jesus, eles vão se comprometer se eles estão acostumados com um tipo de produção cultural que passa muito rápido? Assim, a dificuldade de se comprometer até mesmo com um vídeo muito curto, quem dera com a revelação de Deus em Cristo, né? Tem um amigo jornalista que ele fala que o botão mais usado do Spotify é o botão skip, né? De pular para a próxima música, e que ele é usado antes dos primeiros segundos da música. Então tudo muda muito rápido, há uma pressa de identificação, há uma certa impaciência e um anseio por novidades instantâneas e incessantes. E nós sabemos que a caminhada com Cristo, a jornada de discipulado, ela é vagarosa, ela é lenta. O compromisso com uma amizade, com um relacionamento conjugal, esse tipo de relacionamento comprometido exige muito tempo e exige muita presença. E também o relacionamento com Jesus. Relacionamento com Jesus envolve tempo para que a gente desenvolva e aprofunde a intimidade com ele. E também envolve presença, né? Nós estarmos abertos e expostos à presença de Jesus. E a gente sabe que isso não acontece solitariamente também, né, pessoal? A gente precisa da comunidade para estarmos expostos à revelação de Jesus. Então, o cenário que a pesquisa retrata é desafiador, porque a gente vive em uma era de distração e a distração compromete o compromisso, mas também é promissor, porque a gente tem agora a oportunidade de apresentar um Cristo que é mais do que mera curiosidade histórica para os adolescentes. Apresentar um Jesus profundamente que pode subverter os mal entendidos que a gente viu aqui, que são reais, de pessoas que entendem que Jesus é um cara que só julga, é um cara tão injusto quanto alguns de seus seguidores, né, que se dizem seguidores. Quando a gente dá espaço para uma relação de compromisso com Jesus, esses mal-entendidos podem ser subvertidos. E como o John Stott diz, né, no livro O Discípulo Radical, o tamanho do Cristo que nós pregamos vai dizer qual é o tamanho
do nosso cristianismo, a grandeza e a legitimidade do nosso cristianismo. Isso tem muito a ver com o título da pesquisa, né, da geração autêntica. Geração Z é uma geração que busca se expressar autenticamente, mas também espera que aqueles que professam certa fé sejam autênticos naquilo que dizem. E é isso que a gente tem a oportunidade de fazer nesse cenário que a gente se encontra agora. E aí a Aline vai compartilhar mais sobre essa abertura das novas gerações para ouvir e aprender sobre Jesus.